Olá, olá, boa noite. Escreve ok se você está me escutando. Escreve ok para mim. Olá, gente. Boa noite, boa noite. Vamos lá. Você que chegou agora, deixa aí o seu ok se você está me ouvindo, me escutando. Muito bem, muito bem. Perdão aí pelo atraso, a gente teve aqui uma dificuldadezinha técnica aqui para entrar, mas agora tá tudo certinho, tá bom? Então, gente, você que está aqui pela primeira vez, já sabe o que fazer? Quem está aqui pela primeira vez, deixa o seu like, tá? O aulão, a gente vai iniciar o aulão depois que você deixar o seu like. O que é o like? Tem uma opçãozinha aí que você tem um legal assim, certo? Você clica no legal e aí você vai ativar a curtida. E essa curtida vai ajudar outras pessoas a saberem, a lembrarem que a gente começou a nossa aula de hoje, tá certo? Então deixa sua curtida aí. Então vai lá. Deixa aí sua curtida. E olha só, eu quero avisar para vocês que vocês que estão aqui hoje, essa aula, ela é uma aula especial para vocês entenderem e descobrirem como é que você utiliza o poder do seu cérebro para acabar com a síndrome do pânico. E eu queria saber de você. Você está há quanto tempo tentando acabar com a síndrome do pânico, com as crises de pânico, ou talvez tratando ansiedade, mas na verdade com sintomas de síndrome do pânico? Há quanto tempo você está com problemas referente a isso? Há quanto tempo você está sofrendo com isso? Escreve aí para mim no chat. Vamos lá, eu quero conhecer um pouco de vocês. E para quem não me conhece, para quem está aqui pela primeira vez, que nunca assistiu uma aula minha, eu sou o Diogo Cabral, sou psicoterapeuta emocional e eu, há 8 anos, trato pessoas com síndrome do pânico. Eu sou especialista em tratar pessoas com síndrome do pânico, com ansiedade generalizada, com fobias, com traumas. Então, sou especialista em tratar as raízes dos transtornos emocionais. E eu criei um método chamado método de neuroreprogramação emocional, que é o método NeuroRap. E o método NeuroRap é o método que eu utilizo, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que vocês vão entender, que eu utilizo para acabar com a síndrome do pânico direto nas raízes. E aí acontece o quê? Vocês estão aqui, eu estou vendo aqui, vocês escrevendo aqui que vocês estão, a média aqui, ó, 1 ano, 10 anos, 2 anos, 4 anos, 7 anos, 8 anos sofrendo com síndrome do pânico. Eu vou explicar para vocês hoje por que você está sofrendo durante tanto tempo com a síndrome do pânico, qual é o poder do seu cérebro que você vai usar para poder acabar com isso, não importa quanto tempo você tenha. Vou mostrar estudo de caso de pessoas que tinham 30 anos sofrendo com isso, 10 anos sofrendo com isso, e pessoas que se curaram completamente, voltaram a viver sua vida 100% normal, voltaram a fazer tudo que não conseguia fazer. E eu já quero começar já com você aqui, já mostrando para você um caso de uma pessoa que ela usava medicações, usava remédio tarja preta. Eu acredito que a maioria de vocês aqui usam medicação, né, gente? Então escreve para mim eu aqui, escreve aí no chat eu, quem aí usa medicação. Que medicação pode ser? Alprazolam, pode ser antidepressivo, pode ser, enfim, ansiolíticos, pode ser qualquer medicação ligada à ansiedade, à crise de ansiedade, crise de pânico. Escreve para mim aqui, você, há quanto tempo você utiliza isso? Essas medicações. Se você utiliza, escreve eu aí, tá? E eu vou mostrar para você por que você usar medicação também não é a solução e talvez seja o motivo de você não melhorar na realidade, tá? Então, deixa eu começar aqui compartilhando com vocês alguns casos. Vou mostrar aqui um caso primeiro de uma pessoa que ela se livrou do estágio preta. Ela usava medicações estágio preta. Ela só vivia com essas medicações. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, daqui a pouco a gente continua, porque a gente vai usar estudo de casos, tá? Para mostrar, para falar para você o que você tem que fazer, eu vou mostrar estudo de casos. Pessoas que se curaram, pessoas que tinham problemas há 10, 15, 20, 30 anos, eu vou mostrar para vocês, a gente vai também dando aula a partir disso. Isso fica muito melhor, porque vocês vão se identificar com essas pessoas, tá certo? Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela, para a gente já ver o primeiro caso aqui.
Aumenta o som aí do seu celular. Olha, eu melhorei 100%. Eu, olha, eu melhorei 100%. Eu não tenho mais pânico, que era o principal, e eu não tenho mais nenhum sintoma de ansiedade durante o dia. Eu tinha quando ia tomar banho, eu tinha quando ia sair, eu tinha no trabalho, eu tinha dentro de uma sala fechada, eu tinha ao dormir, eu tinha em todo quanto é lugar sintomas de frio na barriga, falta de ar, aperto no peito, aqueles sintomas de pânico mesmo, né? E tinha as madrugadas, geralmente eu tinha pânico. Não conseguia nem ficar assim com roupa, não conseguia olhar para o meu cabelo, era algo assim muito agoniante mesmo. Ficava andando a madrugada toda pela varanda, era horrível. Isso eu não tenho mais. Já faz mais de, acho que já 5 meses eu parei o remédio, e antes disso, quando eu comecei a fazer técnica com você, eu já comecei a parar. Então já vai fazer uns 7 meses que eu não tenho nada. Sua maior dificuldade era qual antes? A maior dificuldade era o pânico mesmo. Uhum. Mas durante o dia eu não tinha qualidade de vida, porque durante o dia eu ficava tendo sintominhas. Mas não chegava a ter o pânico mesmo durante o dia. Mas eu ficava com sintomas o tempo todo, né? Qualidade de vida, eu voltei a ter paz, né? Eu consigo ter prazer nas coisas, eu voltei a ter paz. Eu ficava o tempo todo lutando contra a minha mente, lutando aquela sensação ruim, nada. Eu fazia as coisas por obrigação. Eu, graças a Deus, não consegui, não ficava sem fazer nada. Eu conseguia levar o filho para a escola, eu conseguia trabalhar, eu conseguia fazer as coisas em casa, mas sempre passando mal. Então eu não tinha qualidade de vida, eu não tinha paz. Eu costumava dizer, eu não tenho mais paz. E agora não, agora eu fico tranquila, pensando no nada, olhando um passarinho, às vezes olhando uma rede social, e você mesma você não ser mais você. Viver só em função de cuidando do sintoma, cuidando do que você sente, preocupada se você vai adoecer, preocupada se você vai daqui a pouquinho ter uma crise e não conseguir mais ficar no ambiente. Era horrível, né? Começava a assistir um filme, dependendo do que acontecia no filme, já me dava crise do pânico. E aí eu já tinha que parar, eu já achava que aquilo era um gatilho e era um trem. E hoje, graças a Deus, graças às técnicas, a minha mente está controlada. Está controlada. Hoje eu estou controlada. Eu estou sem remédio. Eu tomava tarja preta, eu tomava 2 remédios de tarja preta, um remédio de tarja vermelha. Eu tomava Ketros 25 mg, Limbitrol e esse citalopram. Eu até guardo eles ali para sempre olhar para eles e falar: olha, não Eu venci preciso de você. vocês. Eu preciso mais. Isso aí. Eu não preciso, eu venci vocês, eu guardo. As meninas, vocês perguntam para mim qual que eu tomava, eu tiro foto e mando. Eu me livrei de tudo isso. É muito bom. Diz aí para mim, você se identificou com esse caso da Elbia? Você se identifica com isso? Você tem dificuldade em fazer coisas simples, como levar seu filho na escola, sair, dar uma passeada, ficar em paz? Ou você vive o tempo todo fazendo as coisas com a sensação que está passando mal, que está tendo crise, com sintomas, fica procurando sintoma o tempo todo, não consegue dormir direito? Você se identificou com algum desses sintomas? Escreve sim aí se você se identificou com alguma dessas questões. Você não consegue viver sem a medicação? Porque se você tiver a medicação, você se sente mal, você fica mal. Então perceba, a Elbia, ela é uma pessoa como você, que passou por tudo isso que você está passando, tá? E a Elbia não falou ali, tá? Mas ela sofre com isso, sofria com isso há 7 anos. E aí eu vou mostrar para vocês daqui a pouco outro estudo de caso de uma pessoa com 30 anos. Tem pessoas que a gente já tratou com 50 anos. E por que eu falando da gente já tratou? Porque estamos falando do Instituto NeuroRap. Deixa eu apresentar um pouco melhor do Instituto para vocês, porque vocês precisam saber o que é que eu vou passar para vocês aqui. E, inclusive, o que eu vou passar para você aqui não é baseado somente em teoria, é baseado em prática. Porque não adianta você ter um método maravilhoso e você não ter uma pessoa que realmente sabe tratar o seu problema, que sabe tratar a sua raiz, identificar a raiz do seu problema e saber o que fazer realmente. E eu já atendi muita gente que veio de vários profissionais. Teve gente que eu já tratei que veio de 5, 6, 7, 8 psicólogos diferentes, que saiu de vários psiquiatras, saiu de 3, 4 psiquiatras mudando medicação, saindo de medicação. E aí eu explico para as pessoas desde o início que eu vou explicar para vocês. Você não precisa de medicação, primeiro ponto, tá? E você não, e o problema não é questão do método, é o profissional que vai tratar você. Pense comigo aí, o que adianta você tratar com 10 pessoas que não sabem tratar o transtorno de síndrome do pânico, mas está tratando você como se fosse ansiedade? Sinceramente, você estava tratando, se você estiver tratando, fazendo um tratamento, você tratou antes, você tratou a síndrome do pânico ou tratou a ansiedade? Escreve para mim aqui com sinceridade, tá? Você tratou a ansiedade, você tomou remédio para ansiedade, você foi diagnosticado com ansiedade, você ficou tratando como ansiedade, você tratou como síndrome do pânico? Quais são as duas opções? O que você realmente estava fazendo? Porque é um erro brutal você tratar síndrome do pânico como se fosse ansiedade. Síndrome do pânico não é ansiedade. Síndrome do pânico não pode ser tratado como uma simples ansiedade. E esse é um erro que faz com que você fique anos sofrendo porque você não sabe como acabar com isso. Não adianta você ir lá tomar remedinho para ansiedade quando você tem síndrome do pânico. Não adianta você tentar fazer exercício físico, porque quem tem a síndrome do pânico
ela tem fobia, que é a agorafobia. Vou falar para você daqui a pouco. E a agorafobia causa o medo de você passar mal, de você ter crises. Então, se você vai para fazer exercício físico, você não consegue. Você pode até passar mal fazendo exercício físico, porque você tem medo dos sintomas. Você tem medo do coração acelerando, você tem medo de ter falta de ar, você tem medo de morrer. Então, não adianta eu passar para você fazer exercício físico, isso não faz sentido. Você entende? Faz sentido para vocês isso que eu estou falando? Porque a pessoa tem medo. Ah, mas Diogo, eu consigo. Você é uma exceção. A maioria das pessoas que síndrome do pânico não consegue fazer exercício físico. Então, por que eu vou passar isso aí para ela? Ah, mas disseram para mim que exercício físico serve para ansiedade. Você não tem ansiedade. Você tem síndrome do pânico. Entendeu? É diferente. As raízes são diferentes. O tratamento é diferente. Mas você vai entender melhor. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, tá? Vamos para os slides, para a gente compartilhar aqui. Bom, voltando aqui para os nossos slides. Quem sou eu? Como eu expliquei para vocês, eu sou o Diogo Cabral. Eu tenho experiência de 8 anos, já tratei mais de 2.000 pessoas em atendimentos. Eu criei um método de neuroreprogramação que se tornou o Instituto NeuroRap. No Instituto já ajudamos mais de 7.000 pessoas a acabar com os transtornos de ansiedade, TAG, síndrome do pânico, fobias e medos. Nós somos especialistas em tratar transtornos emocionais de ansiedade generalizada e síndrome do pânico. E o Instituto, a gente já tem um objetivo muito simples, é tratar os transtornos emocionais como ansiedade e síndrome do pânico diretamente nas raízes, sem recorrer ao uso de medicação. Nós queremos utilizar algo mais natural possível. E o que é mais natural do que você utilizar o poder do seu cérebro e da sua mente? O que é mais natural? Você fazer o uso do que você já tem, ou você ir lá pegar uma química e colocar no seu corpo, ou pegar um suplemento e colocar no seu corpo? Você utilizar o poder do seu cérebro faz com que você tenha um resultado mais eficiente, que vai fazer você fazer a neuroreprogramação, que é o que a gente faz, e vai fazer com que você consiga superar completamente esse transtorno emocional, como a síndrome do pânico, e ainda prevenir recaídas no futuro, que é o grande problema, que muita gente para um tempo, né? A pessoa faz o tratamento dela, aí fica um tempo bem, depois ela passa a ter recaídas. E aí volta tudo de novo. Quem aqui já teve recaídas? Quem aqui ficou um tempo bem, teve um bem-estar durante um período, depois voltou a ter tudo de novo? Escreve assim, ó. Escreve recaída quem já teve recaída. Escreve aí no chat, recaída quem já teve recaída, tá? Quem já ficou um tempo bem e voltou a ter tudo de novo. Vocês vão entender também por que isso acontece. Tem os terapeutas do Instituto NeuroRap que são especialistas em tratar síndrome do pânico. Então, nossa experiência em tratar síndrome do pânico, sem uso de remédios, faz com que nós tenhamos vários clientes que lutavam por anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, tá? Tratando pessoas de todas as idades, com métodos tradicionais, mas que só conseguiram se libertar da síndrome do pânico através do atendimento diante crises de pânico. Então, a pessoa ela foi lá e fez um atendimento anti-crise de pânico e começou um tratamento para acabar com a síndrome do pânico por completo, usando a neuroreprogramação. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês da Alzira, tá? A Alzira ela foi atendida por uma das terapeutas do Instituto NeuroRap e ela se libertou da síndrome do pânico usando o poder da neuroplasticidade, que é exatamente o que você precisa utilizar, tá? A neuroplasticidade, que é o poder que o nosso cérebro tem, que faz com que isso aconteça, mas você precisa saber como usar esse poder. Não adianta você só saber que existe a neuroplasticidade. Neuroplasticidade é o poder do nosso cérebro, que nós temos, todos nós temos, tá? É natural, 100% natural, que nos permite remodelar o nosso cérebro. Ou seja, onde é que estão as raízes da sua síndrome do pânico, das suas crises de pânico? Você acha que é o medo? Tá bom, você acha que é o medo, mas qual é a raiz do seu medo? Esse medo nasceu da onde? De onde? De onde veio esse medo? Ele vem do nada? Existem raízes desses medos que você sente. E essas raízes, elas estão no seu cérebro. E você só consegue eliminar isso através da neuroplasticidade e através de métodos que utilizam a neuroplasticidade para fazer isso. E a Alzira fez isso. Ela sofreu por 30 anos, mas em algumas semanas conseguiu o que mais desejava, que era parar de sentir medo e recuperar sua autonomia e independência. Diz aqui para mim, gente, você perdeu sua independência? Você perdeu sua autonomia? Você perdeu a sua liberdade por causa da síndrome do pânico, por causa dos medos? Você perdeu a sua vontade, às vezes, de fazer as coisas, de viver. Você perdeu aquela energia que você tinha. Você perdeu sua independência. Você perdeu a sua alegria. Tem gente que não consegue mais viajar, que é uma coisa que ela adorava fazer. Tem gente que não consegue mais ficar em paz, dormir bem. Dormir bem, eu adoro dormir bem.
Então, se eu não dormir bem, eu fico mal. Eu não gosto de dormir bem. Tem gente que tem medo até de comer, gente. Tem gente que não consegue comer porque ela pensa que vai comer, ela vai passar mal se ela comer. Imagina só, uma coisa simples, comer, comer. Então, pensa aí comigo. Então, você começa a perder toda a sua autonomia, você começa a depender de outras pessoas, começa a pensar que você só pode sair com alguém, você só pode sair quando tiver alguém com você, que é o caso da Alzira que eu vou mostrar agora para vocês. A Alzira, ela tinha medo de sair para o shopping, de sair para a rua, de passear. Ela só ia com o marido ou só ia com os filhos. Então, ela não conseguia sair sozinha. E ela ficou durante 30 anos fazendo isso e ainda sofreu com um ciclo da síndrome do pânico. Sabe o que é o ciclo da síndrome do pânico? É quando a pessoa ela vai passando por vários profissionais, vários médicos, vários profissionais, aí fica rodando em vários profissionais. Ela vai no cardiologista, no neurologista, vai sei lá, no homeopata, vai no ortopedista, ela vai em vários profissionais para procurar um problema de saúde física. Mas você não tem um problema de saúde física, você sabe disso. Você já fez vários exames, não é verdade? Então, olha aqui que eu vou postar para vocês aqui do caso da Alzira. Presta atenção. Olá, me chamo Alzira das Graças, tenho 50 anos e vou tentar resumir minha vida de 30 anos de síndrome do pânico. Sim, eu falo 30 anos porque já foram 31, mas hoje eu posso falar pra você que eu não tenho mais. Como tudo começou? Eu engravidei em julho, casei em outubro, em dezembro, tudo no mesmo ano, eu tive a primeira crise da síndrome do pânico. E como eu falei pra vocês, há tantos anos atrás, eu não se ouvia dizer sobre essa doença. Ninguém falava, eu nem ouvia dizer, sabe, problemas psicológicos. E no começo, eu procurava muito cardiologista, porque eu achava que eu tinha problema de coração. Então eu ia anos e anos a fio atrás de cura do meu coração, eu achava que eu ia morrer do coração. E eles falavam pra mim problema psicológico, tem que ir no psicólogo, e eu não aceitava. Então, assim, eu demorei muito tempo para procurar essa cura, esse tratamento, na verdade, né? Eu evitava tudo o que eu podia, que eu sabia que ia me fazer mal. Eu não viajava, eu não ia para lugares cheios de pessoas, assim. Então, muita coisa eu deixava de fazer. O tempo foi passando e eu conheci a técnica da... Ela chegou pra mim e falou que ia me ajudar, que ia dar certo. E com toda a sinceridade, eu falei, bom, é mais uma que eu vou fazer e eu não sei se vai dar certo, né? Mas me surpreendeu muito, porque assim, foi o que eu falei pra ela. Das primeiras vezes, uma coisa que eu, quando falei pra ela que eu queria uma cura, que as pessoas não têm noção de que eu não fazia compra sozinha. Eu não ia pra lugar nenhum sozinha. Tudo as pessoas tinham que ir comigo. Hoje meus filhos são adultos, já moram sozinhos, mas assim, eles tinham que passar, eles passaram a infância, a adolescência, indo pra lá e pra cá com a mãe. A gente tentava fazer tudo de uma forma leve, porque eu também não queria sobrecarregar meus filhos. Mas eu falei pra ela, eu quero me livrar disso, eu quero caminhar com minhas próprias pernas. E ela falou, não, vai dar certo. E me explicou como que era o tratamento. E uma das coisas que me surpreendeu, que logo na primeira semana que eu consegui fazer, eu falei pra ela, ir no mercado sozinha, coisa que eu não ia. E eu consegui, num lugar assim, bem longe da minha casa, que eu falava que eu jamais conseguiria ir. E eu voltava vibrando, porque eu falei pra ela mais de uma vez. Não foi só uma vez. Uma outra coisa também que eu achava um absurdo no meu pânico que eu tinha, e meu marido sabia, coitado, e ele evitava passar, ele dirigindo e eu como passageira, ele não passava de jeito nenhum do lado de caminhão e ônibus, porque até isso eu tinha pavor. Era uma coisa assim que eu não acreditava que eu tinha medo daquilo. E a técnica dela foi assim, tirada com a mão. É incrível, gente. Eu não sei nem explicar como isso acontece. Mas é, gente, isso é incrível. E hoje eu falo que eu consegui. Eu falo pra ela que eu ainda vou superar outras coisas, né? Que eu ainda não tive oportunidade. Eu não tive a oportunidade, mas eu vou fazer, porque eu sei que eu tô curada. Eu quero agradecer muito a esse tratamento. Eu tô há pouco tempo fazendo, né? Eu sei que eu tenho que fazer muito mais, né? Que depende de mim. Eu tenho que me dedicar mais. É que justamente esses 2 últimos meses que a gente começou o tratamento, eu vou ter um evento grande daqui a alguns dias e eu não tô tendo muito tempo, mas pouco tempo. E essas duas técnicas que eu fiz no começo, quando ela passou pra mim, foi logo no começo. Que eu consegui ir ao mercado sozinha, longe da minha casa, e andar de carro e passar do lado de ônibus e caminhão, sem sentir nada. Então eu sei que assim que eu puder, eu vou ir ao shopping sozinha. E eu não digo pelo shopping em si, mas o caminho de ir sozinha, sem depender de ninguém para me levar, eu vou conseguir. E eu quero agradecer muito, porque realmente, para mim, foi incrível.
Pronto, gente, voltou o áudio aí, né? Voltou o áudio. Então, a Alzira, ela queria voltar a sair sozinha, a ir passear sozinha, a ir no shopping sozinha, ela queria ter a independência dela, ela queria poder sair sem sentir medo de passar mal, sem sentir medo de ter crise, sem passar mal, sem sentir todos os sintomas que ela sentia. Diz aqui para mim, então, o que é que você gostaria, qual é o seu objetivo ao se livrar da síndrome do pânico? O que é que você quer? Você quer voltar a sair sozinha? Você quer sua independência de volta? Você quer voltar a ter liberdade? Você quer voltar a viver em paz? Você quer parar de pensar coisas ruins e viver tranquilamente? O que é que você ganha se você acabar com a síndrome do pânico e não precisar mais usar a medicação? Você quer se livrar da medicação? Não quer depender mais disso? Você quer poder ser uma pessoa simplesmente normal e fazer tudo naturalmente, sem precisar de ter alguém para te ajudar, ou para te levar, ou para te. Enfim, o que é que você quer? Diz aí para mim. Qual o seu desejo? Qual o seu desejo? Qual o seu objetivo? Diz aí para mim, tá? E eu estou falando isso. Você tem que saber exatamente o que você quer. Não adianta você também só ficar assim, eu quero me sentir bem. Sentir bem para quê? Para voltar a viver sua vida normal, para fazer suas coisas, para ter sua liberdade, para voltar a trabalhar, para poder sair, dirigir sozinha, para poder sair sozinho de casa, para poder voltar a fazer academia. O que você quer realmente? Qual é o seu desejo real, tá? Então deixa aí o seu desejo. Legal, gente. Tô vendo aqui, ó. Viver tranquilamente, dependência e liberdade, viajar sozinha, me livrar dos remédios, deixar de ter medo, preciso ter paz, acabar com os medos, ter vida normal, voltar a sair sozinha para viver em paz. É isso aí. Coisa simples. Tem gente que não consegue lavar o cabelo sozinha no banheiro, tem gente que não consegue tomar banho sozinho no banheiro, tem gente que não consegue ficar com a porta fechada. Coisa simples, que só pessoas que têm síndrome do pânico sabem. Tem gente que não consegue simplesmente entrar no carro e ir até o mercadinho fazer uma compra. Tem gente que não consegue nem ir para o mercadinho andando. Né? Então, são coisas simples que a pessoa não consegue fazer. Não é assim, gente? Então, o que é que você gostaria? Tem gente que não consegue ficar em casa sozinha. O marido sai, começa a passar mal. Minha amiga saiu, minha mãe saiu, começa a passar mal. Minha filha saiu, começa a passar mal. Né? Então, são alguns exemplos. Certo? Então, vamos continuar aqui, deixa eu compartilhar com vocês. Bom, se você está há anos tentando se libertar, mas não conseguiu, esses são os 3 erros que estão te impedindo. Isso aqui é importante, tá, gente? Esses erros eu descobri a partir de 8 anos aí, tratando milhares de casos de síndrome do pânico. Quais são os erros? O que você pode estar cometendo de erros hoje que atrapalhou você, talvez, desde o início do seu tratamento? Primeiro, porque exercícios físicos, remédios e a terapia tradicional não te curaram. Isso é importante, tá? Vamos entender? Bom, primeiro, remédios não reprogramam as raízes e não treinam o seu córtex. O que eu estou falando aqui, tá? Nós temos no nosso cérebro o córtex pré-frontal, que é a área do nosso cérebro responsável por controlar nossas emoções, os nossos impulsos. Essa área, ela precisa ser treinada para que você consiga fazer o que você não consegue fazer. Você precisa treinar essa área. Além disso, você precisa reprogramar as raízes. O que são as raízes? É aquilo que causa a sua síndrome do pânico. Daqui a pouco você vai entender quais são suas raízes, como nasceu a sua síndrome do pânico, tá? E pelo contrário aqui, vamos lá, os remédios, além de aumentar os sintomas, em muitos casos, muitas pessoas elas têm sintomas aumentados a partir da medicação, no início do tratamento, no caso, né, no primeiro mês ali, primeira semana, 2 semanas, dependendo de cada caso, os sintomas aumentam. Elas não param as crises também por definitivo. Então, a pessoa ela toma a medicação, mas uma hora ela vai voltar a ter crise novamente, tomando a medicação, ou logo depois que parar a medicação. E alguns de vocês aqui já sabem como é, né? Quem aqui, escreve para mim aqui, quem teve crises mesmo tomando o remédio e quem teve crise depois que parou o remédio. Escreve eu aí. E ainda, né, o remédio ainda faz uma coisa que é pior ainda. Ele diminui a capacidade natural do seu córtex, que é a área do seu cérebro para controlar suas emoções, que você precisaria para controlar suas crises sozinha. Ela diminui a capacidade do seu cérebro. Por quê? Porque você deixa o seu cérebro, essa parte do seu cérebro, ela não é exercitada quando você usa a medicação.
você para de exercitar essa área natural do seu cérebro. Então, você acaba aumentando a necessidade de treinamento mental para você desenvolver esse córtex, para o seu córtex conseguir fazer o controle total da síndrome do pânico e você nunca mais ter crises. Então, a medicação, além de não reprogramar as raízes, além de não treinar o seu córtex, ele ainda deixa o seu córtex pré-frontal responsável por o controle emocional mais fraco, né? Então, por isso que o remédio não é a melhor opção. Ah, Diogo, mas eu tive que tomar porque no início eu tive muitas crises. Você teria que ter tomado, no máximo, estourando, durante 3 meses, porque você deveria estar, durante esses 3 meses, fazendo um tratamento correto para você não ter mais crises, que é um tratamento que você reprograma as raízes e treina o seu córtex, tá? Então, você precisa estar fazendo isso. Então, exercícios físicos não são para ansiedade, são para ansiedade comum, mas não são para a síndrome do pânico. Vou repetir. Exercícios físicos são para ansiedade comum, mas não são para a síndrome do pânico. Por quê? Como é que uma pessoa que tem medo de passar mal na rua, medo de passar mal a qualquer momento nos lugares, medo do sintoma do coração acelerado, medo do sufocamento, como é que essa pessoa, como é que um profissional vai chegar para essa pessoa e vai mandar ela fazer exercício físico? Ela não consegue sair na rua sozinha. Como é que ela vai fazer esse exercício físico? O coração dela dispara, ela passa mal. Ela está pegando peso na academia, e aí o coração dispara, ela começa a sentir mal, começa a ficar tonta. Faz sentido isso, gente? Claro que não. Então, além disso, né, os exercícios físicos eles não irão reprogramar as raízes e nem treinar o córtex, tá? O exercício físico ele é muito bom para ansiedade comum, para acalmar, para a pessoa ter ali um momento bom de parar de focar naquilo, de trazer endorfina para fora, ou seja, para produzir endorfinas, para produzir uma coisa boa no corpo, tirar o foco dos problemas, das dificuldades, mas isso é para ansiedade normal, ansiedade comum, para TAG. Pessoas que têm síndrome do pânico é diferente. Não dá para tratar da mesma forma. E a psicoterapia tradicional, aquela que você vai lá no psicólogo, conversa com ele, bate papo, conversa, aí vai um dia, conversa, sai sem a solução. Aí volta no outro dia, conversa mais, sai sem outra, sem a solução. Vai lá, fica falando, ele fica escutando. Gente, eu sou psicanalista, tá? Eu sou psicanalista. Sou formado em psicanálise. Eu sou terapeuta há mais de 8 anos e eu digo para você que esse tipo de psicoterapia, além de não funcionar para a síndrome do pânico, ela não funciona para quase nenhum transtorno emocional. Eu já digo logo, e não importa, pode vir qualquer terapeuta, psicólogo, psiquiatra, não importa, eu converso com qualquer um e provo que isso não funciona. Não funciona. Tem que ter técnica, tem que ter neuroreprogramação, ou seja, tem que ter técnica, tem que ter exercícios mentais, tem que ter. Se a pessoa não sair com treinamento mental apropriado, se a pessoa não tiver técnica, se a pessoa não tiver reprogramação da raiz, não vai adiantar nada, tá? Então, por isso que tem muita gente que fica... Eu já ter pessoas com 13 anos de psicoterapia, com psicólogos, trocando de psicólogo, indo para o outro, pensando que o problema era o psicólogo. Não, às vezes o problema é que você está usando o método tradicional. E o método tradicional não vai te ajudar com isso. Então, pode ser esse o problema. Tá? Então, você tem que buscar um profissional que seja especialista em tratar a síndrome do pânico. E não só porque ele é psicólogo ou psicanalista. Ah, não, eu vou no psicólogo ali que tratou a minha irmã que estava com um problema de relacionamento. Não, eu vou lá no psicólogo que tratou minha tia que estava com depressão. Aí você chega lá, faz o tratamento e ele não trata você como ele não é especialista em síndrome do pânico. O que é que vai adiantar? Você vai perder tempo, você vai perder energia. Entenderam? Então, isso é importante. Então, a gente não tem um método aí mirabolante. A gente só sabe tratar a síndrome do pânico, a raiz do problema e a neuroreprogramação. Ok? E por que você tem recaídas após ficar um tempo bem? Né? Por que acontecem as recaídas? As recaídas, gente, ela acontece porque você tem ainda as raízes que você desenvolveu, a síndrome do pânico e as fobias. Vamos entender melhor isso? Vamos lá. A raiz da síndrome do pânico, a principal raiz, ela precisa ser reprogramada, precisa ser neutralizada. Nós temos no nosso cérebro o nosso hipocampo. O hipocampo é o nosso HD, é o nosso sistema de memórias de longo prazo. É como se fosse uma memória do seu celular, só que, sei lá, 30 milhões de vezes mais poderosa, tá? A nossa memória, o HD, o nosso hipocampo, é bilhões de vezes mais poderosa que um HD de um celular. Mas esse é um exemplo para você, tá? Então, ele guarda as memórias, todas as memórias que você teve, incluindo as memórias traumáticas. E elas sempre irão existir e te fazer voltar a sentir tudo novamente, caso você não processe ela de forma diferente, tá?
Então, você precisa reprogramar. Então, reprogramar é o quê? É processar aquelas raízes de forma diferente. Ah, Diogo, quer dizer, então, que as raízes da síndrome do pânico são apenas as memórias traumáticas? Não, não é. Eu vou te explicar daqui a pouco para você entender, tá? Só vamos entender aqui. Quais são as raízes que estão por trás das suas crises de pânico? Presta atenção nisso aqui, já pega caneta e papel e anota, tá? Anota, isso aqui é importante. As raízes que estão por trás das suas crises de pânico. Vamos entender? Memórias e crenças. Anote isso aí, memórias e crenças. Aqui estão raízes, isso aqui são raízes. O que são raízes? Aquilo que causa alguma coisa em você. Memórias e crenças causam o que você sente. Quando a gente fala de memória, estamos falando do quê? Do que está no seu cérebro, tá? No seu cérebro estão o quê? Memórias e crenças. Então, presta atenção. Como é que nasce a síndrome do pânico? Vamos para o processo? Primeiro, para a síndrome do pânico nascer, você precisa primeiro passar pela fase 1. A fase 1 é até 2 anos antes da primeira crise de pânico. Até 2 anos antes, você passa por alguma dificuldade na sua vida. Algum trauma, um desafio, um estresse, uma perda. Você pode ser um usuário de drogas, de bebidas. Então, a pessoa que passa por alguma situação como essa, então vamos dar um exemplo aqui. Normalmente, o que acontece? Eu tenho casos de pessoas que passaram a ter crise de pânico após ter um estresse ligado à gravidez, primeira gravidez. Teve pessoas que tiveram crise de pânico após cuidar da mãe, que ficou muito tempo doente, e depois morreu, e 7 meses depois teve a primeira crise de pânico. Teve pessoas que passou durante 1 ano e meio tendo estresses constantes no trabalho, e depois de 1 ano e meio teve a primeira crise de pânico. Teve pessoas que passou por acidentes, né? Acidente de carro, acidente de moto, atropelamentos. Então, teve todo tipo de coisas que aconteceu. Teve pessoas que teve dificuldade no relacionamento e depois teve a primeira crise de pânico. Teve pessoas que se separaram, descobriram traição. Gente, tem muitas coisas, tá? Muitos tipos diferentes, assim. Eu posso passar aqui para vocês 1 hora falando só dos tipos de pessoas, de situações que a pessoa passou de dificuldade de estresse antes da primeira crise de pânico. Então, preste atenção nisso, perceba. Antes da primeira crise de pânico, aconteceu alguma coisa com você. Essa primeira coisa que aconteceu pode ter sido até 2 anos antes, tá? Até 2 anos antes. Pode ter sido várias coisas, pode ter sido uma coisa só. Então, o que aconteceu com você antes da primeira crise de pânico, antes daquela primeira vez que você passou mal? Você lembra daquela primeira vez que você passou mal? Aconteceu alguma coisa? Aí tem pessoas também que passam mal depois de ter, por exemplo, tomado muita bebida alcoólica um dia antes, de outro dia, na ressaca, tem a primeira crise de pânico. Tem pessoas que também têm quando está usando drogas. Mas eu quero saber de você. O que aconteceu com você antes da primeira crise de pânico? Você passou por alguma situação estressante, alguma situação difícil? Você descobriu, talvez alguém próximo a você morreu repentinamente? Você descobriu uma doença? Você ficou doente? O que aconteceu com você antes da primeira crise de pânico? Escreve aqui para mim que eu quero saber, tá? Vai lá. Muito bem, gente. Vai escrevendo aí, tá? Vou continuar aqui com vocês. Qual é a fase 2? A fase 2 é a primeira vez que você passou mal, tá? O que é se passar mal? Ataque de pânico que parecia outra coisa. Como é que funciona isso, tá? Vamos prestar atenção aqui. A primeira vez que você passou mal, não foi assim? Diz aí pra mim. Você estava, normalmente, a primeira vez que a pessoa passa mal, ela tá normal, tá fazendo alguma coisa, tá ali assistindo uma televisão, conversando com alguém, numa festa, passeando, enfim, alguma coisa normal do dia a dia dela. E, de repente, do nada, ela sente uma sensação estranha, um mal-estar, e esse mal-estar vai aumentando, 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 e ela começa a passar mal. Então, o coração acelera forte, bate muito forte, começa a sentir tremedeira, suor frio, falta de ar, começa a ter falta de ar mesmo, começa a formigar boca, língua,
dedos, pés, começa a sentir tontura, tem pessoas que ficam tontas, tem pessoas que ficam com o olhar turvo, tem pessoas que dá vontade de desmaiar, mas não desmaia, tem pessoas que desmaiam mesmo, tá? Que cai, desmaia. Tem várias situações diferentes, tem gente que dá vontade de ir ao banheiro, tem gente que dá vontade de fazer xixi, tem gente que tem várias sensações diferentes, tem gente que dá vontade de vomitar. Existem várias sensações que podem acontecer naquele primeiro momento, naquela primeira vez que você passou mal. Quando você passa mal naquela primeira vez, você cria no seu cérebro uma memória de tudo que você sentiu, uma memória daquilo tudo que você vivenciou. Então, essa memória que você sentiu, que você vivenciou, ela causou em você um trauma. Então, escreve aí, tá? Escreve aí. O trauma o trauma da crise de pânico. Ok, gente? O trauma da crise de pânico. O trauma da crise de pânico. Anota isso aí, escreve isso aí. Trauma da crise de pânico. Entenda isso, que isso aqui vai ser, que isso aqui é importante, tá? Escreva isso, que isso é importante, tá legal? Trauma da crise de pânico. O que é o trauma da crise de pânico? O trauma da crise de pânico é quando você passa por esse momento que você passa mal, você não sabe o que é, você não sabe o que você sentiu, e aí você vai procurar o quê? Você vai procurar médico, você vai procurar hospital, você vai buscar ajuda, certo? Então você vai buscar ajuda, aí você vai passar por um processo, onde você vai fazer exames, você vai procurar vários profissionais, vai fazer exame cardiológico, neurológico, enfim, você vai fazer vários exames diferentes até chegar no psiquiatra, e depois do psiquiatra, aí sim você passa a perceber que você não tem um problema físico. Porém, mesmo sabendo que você não tem um problema físico, você continua com medo de ter um problema físico, de passar mal, ou você já sabe que você não tem um problema físico, mas você continua com medo de enlouquecer, de ter crise, de passar mal, de ter pânico, de acontecer alguma coisa com você. Essa fase é a fase 3, tá? O que é a fase 3? A fase 3 é o reforço do trauma inicial. Você vai tendo várias crises de medo. Você vai tendo crises de medo, crises repentinas, crises do nada, crises sem saber por quê. E toda vez a mesma coisa, pensando que está morrendo, que está tendo problema do coração, que está morrendo sufocado, que vai ter um infarto, que vai ter um derrame, e por aí vai. Ou que está enlouquecendo, que está surtando. Não é assim? Isso é a fase 3 de pessoas que têm a síndrome do pânico. Então, você está aqui desenvolvendo a síndrome do pânico, tá? Então, fase 1, fase 2 e fase 3. E qual é a próxima fase? Fase 4. Você desenvolveu a síndrome do pânico. Como é que você sabe que você desenvolveu a síndrome do pânico? Você vive com medo e ansiosa. Você evita um monte de situação, você fica inseguro o tempo todo, você muda sua rotina por causa do medo, você deixa de fazer coisas comuns por causa do medo, você fica com pensamentos ruins constantes e sintomas ruins recorrentes no seu corpo. Então, após as primeiras crises de pânico, você começa a ter as fobias. Nessa fase aqui, você já tem fobias, tá? Fobias, gente, presta atenção. Fobias não é um medo comum. O medo comum você consegue enfrentar. Uma fobia você não consegue enfrentar. E a fobia é um dos motivos de você ter crises repentinas, do nada. Ok? Então, aquelas crises que acontecem do nada em você, fazem, pum, tive uma crise. Por que eu estou sentindo? Não sei. Eu estou passando mal, deve estar morrendo, deve estar doente, deve estar com algum problema. Porque eu não sei por que eu estou sentindo isso. Isso é por causa da fobia. Que fobias são? Daqui a pouco você vai saber, tá? Calma aí que eu vou explicar quais são essas fobias que causam essas crises repentinas. Mas você já fica atento porque você só tem as fobias, você só tem os medos porque você passou por essas fases. Diz aí para mim, você passou por essas fases? Escreve aí. Você teve a primeira crise de pânico? Você passou mal pela primeira vez? E depois que você passou mal, você passou a ter medo de passar mal? Depois que você passou mal pela primeira vez, você começou a ter medo de ter crises? Você passou mal, depois das vezes que você passou mal, você passou a ficar o tempo todo checando o seu corpo para ver se tem um problema de saúde, começou a ter medo de estar doente, de ter uma doença do coração. Não foi assim? Então preste atenção, vamos continuar. Então aqui é um exemplo do nascimento das raízes do pânico, tá? Bom, tive as primeiras crises de pânico, memória. O que é isso aqui? Memória. Tive as primeiras crises de pânico, passei muito mal.
A memória causa o quê? Causa uma reação, causa uma interpretação do mundo, das coisas, cria crenças, tá? A forma de pensar, crenças e etc. Então, naquela vez que eu tive a primeira crise de pânico, eu pensei que estava morrendo, com um problema cardíaco, com outro problema grave de saúde. Fui parar no hospital várias vezes, pois não sabia o que eram aqueles sintomas. E a partir disso, eu criei uma crença, ou melhor, criei várias crenças na minha cabeça, que eu posso passar mal a qualquer momento, que eu posso morrer a qualquer momento, que eu, a qualquer momento eu posso ter um problema grave de saúde. E aí eu passo a fazer o quê? Eu passo a ter medo de sair sozinho e passar mal, eu passo a ter medo de ter um ataque cardíaco, eu passo a ter medo de ficar em locais de difícil fuga, eu passo a ter medo de ficar sozinho em casa e passar mal, eu passo a ter medo dos meus sintomas, eu passo a ter medo de um monte de coisa. Então, quais são os principais sintomas de uma pessoa com síndrome do pânico? Ela tem medo de medo e desconforto intensos que ocorrem subitamente, do nada, aquele medo, aquele desconforto do nada. Batimentos cardíacos fortes e acelerados, taquicardia. Sensação de engasgo. Tem muita gente que tem sensação de engasgo. Quem tem sensação de engasgo aí, escreve engasgo. Quem tem sensação de engasgo aí, que não consegue comer, ou fica parecendo que está entalando, escreve para mim aí, engasgo. Tontura ou sensação de desmaio. Tem muita gente que tem essa tontura, sensação de desmaio, que é constante, inclusive para algumas pessoas. Enjoo, ter dor no estômago ou diarreia. Dormência ou formigamento nos lábios. Sensação de que o coração está latejando ou acelerado. Parece aquela sensação de estar o tempo todo acelerando ou o tempo todo latejando. Sensação de falta de ar ou de que está sufocando. Sudorese, suor frio. Tremores ou espasmos, tremores ou espasmos, inclusive algumas pessoas sentem os espasmos na região do peito, tá? Por quê? Porque ela pensa, ela tá na verdade pensando que aquilo ali pode ser um problema no coração, né? Com a interpretação dela. Tontura, desrealização, que é a sensação que as coisas estão fora da realidade, ou que ela está fora de si, ou que ela está flutuando, ou que ela está andando sem sentir os pés, uma sensação que está fora da realidade, fora do próprio corpo. Isso é desrealização, tá? Essa desrealização, isso acontece também por causa do trauma da síndrome do pânico. Quem tem desrealização? Pessoas que têm trauma. O trauma da síndrome, ou seja, o trauma das crises de pânico é um trauma, então ele pode causar também a desrealização. Tá certo, gente? Então, esses aqui são os principais sintomas. Tem outros sintomas? Tem, mas com certeza você deve ter, pelo menos aqui, pelo menos 50% desses sintomas. Pelo menos. Desse aqui que eu acabei de falar. Certo? Então, vamos continuar. Atenção. A síndrome do pânico só existe por causa das fobias e dos pensamentos catastróficos. Preste atenção nisso, que isso aqui é legal, tá? Você só tem síndrome do pânico porque você tem um trauma que causou suas fobias e causa os seus pensamentos catastróficos. Vamos lá. Quais são as principais fobias da síndrome do pânico? Vamos para a principal? A principal, aqui, quase todo mundo aqui tem. Fobia, cadê? Agorafobia. Agorafobia, peraí, deixa eu voltar aqui. Agorafobia é a fobia de lugares e situações que possam causar pânico, impotência ou constrangimento. Quem tem aqui medo de passar mal em locais? Vamos lá. Quem aqui tem medo de passar mal em locais públicos, com muita gente, como mercado, um shopping, na rua, locais na igreja, situações que você não consegue, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui prático para você entender. Tem pessoas que ela faz o quê? Ela evita ao máximo ir para situações que ela possa estar distante de casa ou distante de um hospital. Então, ela evita ao máximo para esses lugares distantes. E aí, o que é isso? Esse medo de passar mal, esse medo de ter crise é o quê? Isso é agorafobia. Muitos de vocês aqui têm medo de passar em locais e ficar em locais fechados como elevador, mas não é porque você tem claustrofobia. Não, você tem agorafobia, você tem medo de passar mal dentro do elevador, não é verdade? Você não fica pensando, caramba, se esse elevador parar aqui, eu ficar aqui dentro, passar mal aqui dentro e não conseguir sair. Não é isso que você pensa? Tem gente que tem medo de andar de avião. Mas não é medo de andar de avião. Inclusive, eu tratei uma pessoa que gastou 35 mil reais para tratar o medo de andar de avião. Vocês sabiam disso? Você já pensou? Ela contratou um serviço que ela ia lá no simulador de avião. E ela foi lá no simulador várias vezes e investiu 35 mil reais. Ela se curou? Ela voltou a andar de avião?
Não. Aí ela veio fazer o tratamento da neuroreprogramação e em poucos dias a gente trabalhou isso e acabou. Por quê? Por que foi tão rápido? Foi caro desse jeito? Claro que não. É lógico que não. Porque a gente foi na raiz do problema. A gente sabe como fazer o processo, porque a gente é especialista nisso. Então, perceba, não foi o tratamento por ser caro que ele foi melhor. Não foi melhor, não resolveu. Foi porque ela veio fazer o tratamento com a gente muito mais barato, muito mais em conta, e resolveu mais rápido. Por quê? Porque o problema é que você não tratou o problema na raiz do problema, um especialista no problema. Então, a pessoa que ela contratou não sabia tratar síndrome do pânico, não avaliou ela direito, não identificou qual era realmente o problema dela e gastou e cobrou dela 35 mil reais. Sem conseguir entender agora? Porque o problema não é o tratamento que você vai fazer, mas a pessoa que você vai contratar, o método que você vai contratar, o especialista que você vai contratar, se ele realmente sabe fazer isso, tratar o seu problema, a síndrome do pânico. Então, preste atenção nisso. A pessoa que tem medo de andar de avião, que tem síndrome do pânico, ela não tem medo de o avião cair. Ela pode até ter esse medo, mas não é isso que ela evita fazer. Não é por causa disso. Ela tem medo de ficar no avião lá, ele voando, e ela passar mal lá dentro. E passar mal lá dentro, não conseguir sair de lá. Aí passar vergonha, passar vexame, passar mal lá, não ter ajuda fácil. Vocês estão entendendo? Não é assim? Escreve para mim aqui se não é assim. Escreve para mim. Não é assim que você pensa, não é assim que você sente. Então, isso que eu estou explicando é síndrome do pânico. É agorafobia. Então, essa agorafobia, que é o principal medo de vocês, é uma fobia. E por ter uma fobia, ela causa crises repentinas. É ela que faz você passar mal repentinamente quando você vai para um lugar. É ela que faz você passar mal quando você sai sozinha. É ela que faz você passar mal quando você está em casa sozinha. É ela que faz você passar mal só de pensar em sair sozinha, ir para um lugar longe. É ela que faz você passar mal quando você entra no carro para dirigir sozinha. É ela que faz você passar mal. É a agorafobia. Você está conseguindo entender por que você não pode tratar a síndrome do pânico como ansiedade? Porque ansiedade generalizada não tem nada disso que eu acabei de falar para vocês. Ansiedade generalizada não é isso que eu acabei de falar para vocês. É outra coisa completamente diferente. Ansiedade generalizada é outra coisa. A gente também trata ansiedade generalizada. Nós também somos especialistas em ansiedade generalizada. E nós tratamos diferente. E por isso que nós temos os resultados que nós temos. Nós temos resultados excepcionais para o mercado. É claro que eu estou. Ah, não, Diogo, mas você é dono do método que você vai falar. É lógico que eu vou falar. É excepcional mesmo. E nós não usamos remédio, não usamos chá, não usamos suplemento, não usamos nada. Só usamos a neuroplasticidade do cérebro, que é o poder que você já tem. Tá entendendo? Mas vamos lá. Deixa eu continuar aqui. Vamos continuar aqui? Ó, presta atenção. Quais são os outros medos, as outras fobias? Fobia da morte, que é a tanatofobia, que é o medo de morrer a qualquer momento. A pessoa que tem esse medo, ela assiste alguma coisa de morte, ela fica com medo de morrer. Ela fica se questionando sobre a morte. Por que a pessoa tem que morrer? Por que ela vai? Para onde que ela vai? Então, a pessoa que tem fobia da morte, ela fica o tempo todo pensando na morte, que ela pode morrer a qualquer momento, ela tem que evitar tudo que é ligado à morte, ela começa a pensar que ela pode se jogar de um local e morrer, ela começa a pensar várias loucuras. Loucuras entre aspas, tá, gente? Coisas que não tem nada a ver, coisas sem sentido, tá? E aí, tem pessoas que têm fobia de doenças que começam a pensar que está com doença do coração, que vai ter um derrame. Pessoas que ficam o tempo todo checando a pressão. Ah, eu estou com pressão alta, vou checar minha pressão. Ah, minha pressão subiu. Ai, meu Deus, tem que medir a pressão, medir a pressão. Quando ela vai medir a pressão, ela fica ansiosa. Quando ela está com a pressão alta, com a sensação que está com a pressão alta, ela fica ansiosa. Aí ela fica ansiosa o tempo todo, toda vez que está com a pressão alta. Quando ela está com a pressão alta, a pressão dela está alta porque ela está nervosa. Porque quando você fica nervosa, ansiosa ou com medo, sua pressão sobe, e aí ela nunca sabe se ela está realmente com um problema de saúde, ou se ela está só com mente nervosa, ou, enfim. Então fica um embaralhado na cabeça da pessoa, não é assim? Então, fobia de hipocondria é isso, é medo de ter uma doença, medo de pegar um câncer, de ter um problema de saúde, de ter um problema no coração, tá? Fobia de locais fechados, claustrofobia. Algumas pessoas realmente têm claustrofobia, mas isso aqui a gente tem que avaliar dentro de um processo, de um tratamento, para a pessoa saber se realmente é tanatofobia ou claustrofobia, tá? Fobia social, também, algumas pessoas desenvolvem também, tá? E as menos comuns é fobia de altura, que é a acrofobia, e fobia de animais também, que a pessoa vai ter crise por causa da fobia de animal. Legal, gente? Então, aqui são os exemplos, mas os principais são esses aqui, principalmente a agorafobia, que é o medo de passar mal, de ter crise, de ficar impotente, de causar pânico em locais, constrangimento e etc. Ok? E como é a vida de quem possui síndrome do pânico? Basicamente, a pessoa ela cria uma rotina de proteção para evitar situações que ela possa ter novas crises, que ela possa passar mal ou morrer. Então, ela se comporta da seguinte forma: ela evita sair sozinha na rua, ela evita passar por situações quando ela possa estar no meio de muita gente,
ela passa a evitar levar os filhos para a escola sozinha, ela tem que levar com alguém, ela fica, ou ela vai fazer, mas com muito medo, muito ansiosa, muito preocupada, muito tensa, ela evita ficar em casa sozinha, porque ela pensa que pode passar mal, ela evita ir para academia, porque praticar esporte pode causar aumento do batimento e ela passa mal, ela evita ficar em locais que tem muita gente, como restaurantes, igrejas, reuniões, ela fica checando o tempo todo o corpo, né, verificando se o corpo está tudo normal no corpo dela, ela fica checando o corpo, ela fica medindo a pressão, então ela não consegue ficar muito tempo aguardando atendimento, por exemplo, ficar em fila de clínica esperando atendimento, ficar na fila de um banco esperando atendimento, ficar na fila de um mercado para poder fazer as compras, tudo isso ela fica agoniada, ela fica nervosa porque ela quer sair logo dali, porque ela já pensa que vai passar mal ali, ela tenta evitar pensamentos ruins o tempo todo, então isso faz com que ela fique com sintomas piores, porque ela fica tentando evitar os pensamentos. Então, assim, tem várias evitações, né? Evita viajar de avião, evita várias coisas diferentes para poder o quê? Para poder evitar ter crise e passar mal ou morrer. A grande mentira, qual é a grande mentira? A grande mentira é que síndrome do pânico não tem cura. Alguém já escutou alguém falar que síndrome do pânico não tem cura, gente? Escreve aí quem já escutou isso. Escreve eu aí quem já escutou isso. Alguém já escutou essa mentira? Que síndrome do pânico não tem cura? Alguém já ouviu algum profissional falando isso? Alguma pessoa falando isso? Alguém já falou isso para você? Escreve eu aí quem já escutou isso. Vai lá. Se você já escutou isso, já aprenda, tá? Isso é uma mentira absurda, ridícula, de uma pessoa que não tem nenhum conhecimento sobre isso e incompetente, tá? Se for um profissional, é incompetente. Competente. Pode colocar na minha frente que eu falo para ele. Se ele confirmar isso, que ele falou isso para você, eu falo, você é incompetente. Eu falo isso para qualquer profissional, tá? Porque tem que ser muito competente para falar isso para alguém, tá legal? Mas, enfim. Então, o que então garante que você se cure? O que realmente garante que você vai se curar da síndrome do pânico? Vamos falar sobre isso agora. Deixa eu compartilhar com vocês de novo aqui. O poder do cérebro que vai te libertar da síndrome do pânico para sempre, sem recaídas, sem precisar de medicação, é isso aqui. Neuroplasticidade. Escreve aí o nome, neuroplasticidade. Escreve isso aí, pega esse nome, faz um print disso aqui, imprime e coloca um letreiro gigante na sua casa, na sua cama, no seu quarto, e nunca mais se esqueça disso que eu vou te falar. Neuroplasticidade. Nunca mais se esqueça disso. Quando você pensar assim, isso não tem cura, olha para aquele nome e fala assim, neuroplasticidade. Ah, Diogo, mas eu não sei o que significa. Você vai saber agora. Vamos lá. A neuroplasticidade é a propriedade natural do nosso cérebro de se modelar, se adaptar, regenerar, criar novos caminhos neurais, novas conexões, aprender coisas novas, novas habilidades. Ou seja, o nosso cérebro pode fazer toda uma reestruturação de neurônios. O que são neurônios, tá? Os neurônios são as células do nosso cérebro. Nós pensamos, sentimos, falamos, andamos. Todos nós somos comandados pelos nossos neurônios. E o nosso cérebro é o principal, tá? Nós temos o sistema central, que tem o nosso cérebro, tem a nossa espinha dorsal, tem o nosso resto do corpo. E o principal desse processo todo é o cérebro. E o nosso cérebro é o que comanda absolutamente tudo no seu corpo, deixando alguma ressalva aí para o estômago, para o sistema digestivo, que tem vida própria por ter neurônios também, bastante neurônios, mas não chega nem perto do nível de poder que tem o nosso cérebro, não chega nem perto, tá? Então tem gente que fala, o problema das pessoas com ansiedade, síndrome do pânico e depressão é o estômago, blá, 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 isso é besteira. Pessoas que querem te vender qualquer coisa a qualquer custo, te entupir de medicação, te entupir de suplemento e você não vai resolver esse problema. Já tem um monte de gente que vê desses profissionais, um monte. Já tem até gente que passou mal de tomar suplemento, acredita nisso? Imagina a pessoa passar mal de tomar suplemento. Eu já passei por isso. Já tratei pessoas que vieram de profissionais que vieram falando, você não pode comer isso, não pode comer aquilo, senão você vai ter crise. Gente, você não fala esse tipo de coisa para pessoa que tem síndrome do pânico. Se você escuta esse profissional, ele é ruim, viu? Se um profissional chega para você assim, um profissional, terapeuta, especialista em síndrome do pânico, fala para você, olha, você não pode comer tal coisa, porque isso pode gerar crise de pânico em você. Esse profissional
é ruim. Fuja desses profissionais, pelo amor de Deus. Você não pode escutar esse tipo de coisa porque você tem fobia. Você tem agorafobia. Agorafobia é uma fobia que você não pode escutar esse tipo de coisa, porque você vai ficar com medo de comer. Eu tratei pessoas que vieram de profissionais incompetentes como esse, que falavam para a pessoa que se ela comesse açúcar, comesse pão, ia passar mal. Que coisa ridícula. Então, eu estou tratando há 8 anos as pessoas estão errado, então. As pessoas estão se curando por quê? Sei lá. A pessoa come pão, come açúcar. Eu nunca falei para ninguém parar de comer nada. Então, como é que as pessoas estão se curando? É o quê? Não sei. Não sei. Enfim, não é possível, tá? Eu fico até. Desculpa, gente, mas eu fico indignado com essas coisas. Fico indignado de verdade, tá? É muita besteira. Muita gente falando besteira por aí. Mas, enfim. Então, o nosso cérebro tem 86 bilhões de neurônios, até mais, tá? E nós fazemos conexões neurais. Escreve aí, conexões neurais. O que são conexões neurais? Esses são os aprendizados. São as estruturas que nosso cérebro cria para que nós aprendamos habilidades novas, para que nós comandamos o nosso corpo. São estruturas no nosso cérebro. E essas estruturas neurais, elas são feitas a partir, enfim, o tempo todo, desde a barriga da nossa mãe até a nossa vida adulta. E aí, quando você tem uma crise de pânico, quando você passa mal, lembra quando você passou mal aquela primeira vez? Você criou uma estrutura neural. Essa estrutura neural é a estrutura neural da síndrome do pânico. Você criou uma estrutura. Essa estrutura neural que você criou, você só pode modificá-la se você reprogramar. Se você fazer uma neuroreprogramação. Neuro de neurônios, reprogramação de modificação daqueles caminhos neurais, dessa estrutura. Essa estrutura que você desenvolveu são milhares de neurônios que você criou, que faz com que você hoje sinta tudo que você sente. E esses neurônios não são maus, eles só estão fazendo o trabalho deles. Se você passou mal, se você quase ou se você teve a sensação que estava morrendo, esses neurônios, eles criam essas conexões na intenção de te proteger, pensando eles realmente que você tem um problema de saúde ou que você está num perigo. Mas você sabe que é um alarme falso, você fez os seus exames, você sabe que você não tem um problema de saúde, mas mesmo assim você continua com medo, você continua com crise, você continua passando mal, você continua pensando o tempo todo nisso, você continua sentindo os sintomas. Por quê? Porque essa estrutura continua no seu cérebro. E o que a gente tem que fazer? Nós precisamos fazer a neuroreprogramação para modificar essa estrutura. E como a gente funciona, como é que funciona isso, tá? Eu vou mostrar aqui para você a neuroplasticidade na prática para vocês entenderem melhor do que eu estou falando, tá? A neuroplasticidade na prática, presta atenção nesse vídeo aí que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Nesse vídeo trago para vocês 2 neurônios se conectando, uma ótima imagem para mostrar o que é a nossa neuroplasticidade. Quando aprendemos algo ou executamos alguma atividade, é isso que acontece dentro do nosso cérebro. Esse é um processo neurobiológico, chamamos de neuroplasticidade. Dois neurônios se conectando, uma ótima imagem para mostrar o que é a nossa neuroplasticidade. Quando aprendemos algo ou executamos alguma atividade, é isso que acontece dentro do nosso cérebro. Esse é um processo neurobiológico, chamamos de neuroplasticidade. Nesse vídeo trago para vocês. Gente, bom, com isso, temos o segredo para acabar 100% com a síndrome do pânico, parar de ter crises, parar de ter pensamentos ruins, parar de passar mal, parar de se preocupar, parar de perder o controle. O treinamento mental. Escreve aí no chat, treinamento mental. Escreve aí, treinamento mental. Escreve aí, vai lá, todo mundo, treinamento mental. Treinamento mental é a única forma de você conseguir fazer exatamente isso que eu acabei de falar, tá? E quais são os estudos científicos que provam que o treinamento mental é a única forma de você fazer isso? Vamos entender os estudos científicos sobre o treinamento mental, sobre como funciona a neuroplasticidade? Vamos lá. Os exercícios mentais, eles criam uma mudança no seu cérebro, nos seus neurônios. Então, existem vários estudos sobre neuroplasticidade, vários. Gente, existem centenas de estudos sobre exercícios mentais e neuroplasticidade. Um desses estudos que eu trouxe para você é um estudo mais simples para explicar, que eu gosto muito, por causa da simplicidade dele.
Qual que fizeram nesse estudo, tá? Eles pegaram 2 grupos de pessoas e dividiram em grupo A e grupo B. Nesse grupo, no grupo A, eles pegaram 2 praticantes, são praticantes de piano, tá, gente? Tocar piano. No grupo A, os praticantes de piano iam fazer exercícios de pianos 2 horas diariamente por uma semana. Então, eles iam lá pegar o piano e tocar o piano, tá? Tocar mesmo. O que eles fizeram ali antes de fazer isso, de fazer esse estudo? Eles verificaram o cérebro da pessoa. Eles fizeram uma análise de imagem do córtex pré-motor. O córtex pré-motor, deixa eu voltar aqui. O córtex pré-motor é uma região que fica aqui na frente do nosso cérebro, tá? Mais ou menos aqui. E o córtex pré-motor, ele comanda os nossos dedos, ok? O que é que os cientistas fizeram? Eles tinham a máquina, né? Uma máquina, e essa máquina, ela lê o nosso cérebro. E aí você vai lá e quando essa máquina lê, ela é muito poderosa e ela consegue ver quais são as partes do nosso corpo que o nosso cérebro ali pode estar ativando quando a gente faz a movimentação. Então, existe uma parte ali que faz a movimentação dos neurônios, ou seja, dos nossos dedos. Inclusive, só para você entender, tá? Existem neurônios gigantes que vão até os nossos dedos, tá bom? Então, tem neurônios aqui passando pelo nosso corpo inteiro, até o nosso cérebro. E aí, nessa parte do cérebro, eles fizeram a medição antes dessas pessoas tocarem piano. O que eles queriam fazer? Eles queriam verificar se uma pessoa tocando piano real ativava e criava novas conexões neurais e mudava a estrutura neural. Ou seja, um exercício que causa uma mudança no seu cérebro. Então, eles fizeram isso e verificaram. No grupo A, eles tocaram real. Mas o que eles queriam provar? Eles queriam verificar se um grupo, apenas imaginando, fazendo a mesma coisa, tocando piano 2 horas por dia durante uma semana, também criaria novas conexões neurais e aumentaria essa região do nosso cérebro, do córtex pré-motor, que comanda os dedos. E adivinha qual foi o resultado? Vamos ver aqui para vocês verem, tá? Vou compartilhar com vocês de novo. Bom, no grupo A, eles praticaram fisicamente, como eu falei para vocês. Eles fizeram exercícios de pianos 2 horas diariamente por uma semana. E a região do cérebro que faz o comando dos dedos, né, do córtex dos dedos, o que aconteceu naquele momento? Eles fizeram a medição depois e verificaram que se expandiu aquela área. E o que aconteceu com o grupo B, que apenas imaginou mentalmente, praticando exercício de piano com as mãos fechadas? Eles ficaram com as mãos fechadas e praticando só pela imaginação. A mesma coisa. A região do córtex pré-motor também cresceu, também se expandiu. Ou seja, criou novas conexões neurais. É lógico que o que eu estou explicando para você aqui, com a neuroreprogramação para a síndrome do pânico, a gente não vai fazer um simples exercício de imaginar. Não é só isso, tá? Precisamos de técnicas específicas diretamente nas raízes. Aqui é só um exemplo de um estudo científico que mostrou que é possível, que na verdade possível não, que é natural no nosso corpo, no nosso cérebro, criar novas conexões neurais a partir dos nossos pensamentos, da nossa imaginação, daquilo que nós fazemos quando nós exercitamos o nosso cérebro. E aí nós fazemos isso com a neuroreprogramação. Nós usamos técnicas que faz essa neuroreprogramação no seu cérebro. Este é o poder do nosso cérebro para acabar com a síndrome do pânico. Mas a questão é como fazer isso na prática? Que técnicas usar? Você quer ajuda para fazer isso? Escreve sim aí se você quer ajuda para fazer isso. Fala assim, eu quero, se você quer ajuda para fazer isso. Você quer ajuda para poder fazer essa reprogramação no seu cérebro? Você quer técnicas para fazer isso? Você quer exercícios mentais para fazer isso? Mas tem que ser o quê? Algo específico, focado na raiz do seu problema, que você faça uma repetição para que você tenha essa modificação, essa reprogramação. Escreve eu aí quem quer isso. Escreve sim, eu quero, se você quer, então, se você quer isso. Diz aí para mim. Então, presta muita atenção, tá? Como é que a gente vai dar fim à síndrome do pânico? Vamos lá? Diogo, isso é possível mesmo? Veja aqui alguns alunos do método Neuropânico que fez esse processo, tem a dizer para vocês. Vamos pegar aqui alguns casos. Meu nome é Samantha, eu sofri com ansiedade social e síndrome do pânico mais ou menos por 10 anos, né?
fiz terapias, fui em psiquiatras, mas melhorava por um tempo e logo depois voltava, né? Tomei medicações, até que eu conheci o Diogo, né? Entrei pro método neuroansiedade, né? Pode-se dizer que a minha vida, assim, melhorou 100%. Antes, eu às vezes não conseguia ir num salão de beleza sozinha, porque eu tinha medo de ter crises e isso acabava me gerando crises de ansiedade. Pra ir no médico, eu sempre tinha que estar acompanhada de alguém. Então, assim, hoje eu consigo fazer essas coisas sozinhas. Então, assim, eu super recomendo o tratamento dele, porque é uma coisa que você não vai ver em psicólogo, você não vai ver em psiquiatra. Então, assim, hoje eu posso dizer que a minha vida melhorou 100%. Olá, meu nome é Renata. Eu nem sabia, né, que eu tinha síndrome do pânico, mas através, né, da terapia, eu fui diagnosticada com síndrome do pânico. Eu tinha muito medo, assim, diversos medos, né? Medo de sair de casa, medo de ficar doente. Ao ver um filme, uma situação qualquer, né, de uma pessoa, assim, doente, eu já me via naquela situação, na cama, ou qualquer tipo de enfermidade, né? E eu já me colocava naquela situação. Então, foi bem difícil. Foi bem difícil. E medo de morrer, é, medos gigantes, né? Era uma sensação de formigamento no corpo que vinha, uma falta de ar, eu não conseguia respirar direito, não conseguia sair de casa. Meu cantinho seguro era a casa, né? Mas através das técnicas eu aprendi a dominar esses pensamentos, né? E hoje verdadeiramente eu não sinto mais isso, né? Graças a Deus. Graças a Deus também as técnicas eu estou liberta e eu tenho, né, caminhado, passo a passo já estou trabalhando, já estou fazendo e já me vi no hospital, inclusive eu tinha pânico de hospital. Um dia com a minha neta eu precisei ir, depois de um tempo que eu vi que eu estava dentro do hospital e sem pânico, sem nada, e é maravilhoso. Eu só tenho a agradecer, de verdade. E aí fica o meu depoimento. Espero que eu tenha ajudado e se você está passando por isso, pode ter certeza, né, que há uma saída. Meu nome é Samantha, Meu nome é Samantha. Olá, meu nome é Stephanie, eu sofri com a síndrome do pânico depois do parto, que foi um parto traumatizante para mim. E eu sofri muito. Meu esposo investiu em um tratamento para mim, para ansiedade. Infelizmente, o tratamento foi um tratamento muito caro e não surtiu efeito, né? E o que estava ruim ficou pior. Piorou demais, eu passei a ter crises constantes todos os dias, eu tinha crises, medos avassaladores, eu não conseguia ficar em casa sozinha, eu não conseguia sair sozinha porque eu tinha medo de passar mal e o pior acontecia. Encontrei o Diogo através de um anúncio no Instagram e decidi, e ali mesmo, naquele anúncio, eu descobri que o que eu tinha era síndrome de pânico. E então eu acessei o perfil, fiz o workshop com ele e foi muito impressionante, ele falando no workshop sobre a síndrome do pânico. Ali foi um divisor de águas. Então, pra mim, né, eu decidi fazer o curso. Eu estava muito desacreditada, porque, como eu falei, eu tinha feito um tratamento antes que não surtiu efeito e, pelo contrário, piorou tudo. Quando eu fiz o workshop com ele, foi muito impressionante pra mim. Eu senti muita confiança em tudo que ele falava. Foi como se eu tivesse sentado com ele e falado pra ele tudo que eu sentia, sendo que eu não conseguia expressar nem mesmo para quem estava ao meu lado. Então eu comprei o curso, fiz o curso tudo bonitinho e hoje eu posso dizer que eu estou livre da síndrome de pânico, né? Eu não tenho mais crise, eu não tenho mais esses medos avassaladores que eu tinha antes. A minha vida, graças a Deus e ao Diogo, voltou ao normal, né? Eu consigo ficar em casa sozinha sem medo, consigo sair de casa, consigo fazer caminhada, consigo viver normalmente, graças ao Diogo e ao Instituto NeuroRap. Sou muito grata. Quem puder fazer, faz, eu super indico. Olá, boa noite, me chamo Bárbara. Eu tô aqui para dar meu depoimento sobre o curso do Diogo, de neuroansiedade. Quando eu comecei a fazer o curso, eu tava uns 2 anos, né? Fazendo tratamento para transtorno de ansiedade, tomava remédio, mas não tava resolvendo, né? Antes eu não conseguia fazer muita coisa, porque eu tinha muito medo de morrer, de passar mal, tinha muitos pensamentos negativos, pensamentos acelerados, né? E graças às técnicas do curso, eu fui melhorando, melhorando, melhorando. A minha vida antes do curso era isso, medo, 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 né? E depois do curso eu virei outra pessoa, né? As técnicas fizeram um milagre na minha vida, de verdade, né? Um curso maravilhoso, eu recomendo demais, demais. Esse curso, de verdade, ele salvou a minha vida. Olá, meu nome é Stephanie, eu sofri com a síndrome. Olá, meu nome é Stephanie, eu sou Bom, vamos lá. Como é que você vai poder fazer também esse tratamento, se você desejar, tá? Que é o seguinte. Bom, o que é neuroreprogramação? Já expliquei para vocês que a neuroreprogramação é reprogramar os caminhos neurais do cérebro que criam a síndrome do pânico e causam as fobias, os medos, as crises, esse pânico e os sintomas no seu corpo, tá?
que você vai ganhar ao fazer a neuroreprogramação? Você vai ter 100% da síndrome do pânico eliminada, parar de ter crise de medo, eliminar os pensamentos ruins da sua mente, parar de pensar coisas ruins, passar mal, enfim, você vai voltar a sua vida 100% ao normal. Esse é o nosso objetivo, tá? E mais importante, blindar o seu cérebro e sua mente para que você não tenha recaídas no seu futuro, ok? E também, lógico, não precise mais de remédios, que também não adiantaria nada você fazer tudo e ainda necessitar de medicação. E nós não queremos isso, nosso objetivo é que você não tenha mais recaídas e não precise mais de medicações. Bom, como é que vai ser isso? A gente vai disponibilizar para vocês a consulta antipânico, tá? Que vai ser uma consulta online, mais 5 técnicas para controle das crises de ansiedade que é causada pela síndrome do pânico. Presta atenção que isso aqui é importante, tá, gente? O que é que funciona? Como é que vai ser isso? Vai ser um preço de Black, tá? Estamos no mês de novembro Black e vamos ter uma promoção Black. Vai ser uma promoção surreal, com um desconto surreal, que você provavelmente não vai ter nunca com a gente, e vai ser uma oportunidade única nessa quarta-feira. Nesta quarta-feira vamos ter um desconto especial. Então, nessa consulta, o que você vai ter na consulta? Você vai ter a consulta antipânico, onde você vai ter a avaliação das raízes que causam sua síndrome do pânico. Quais são suas raízes? Como nasceu? Ah, Diogo, eu não lembro quais são essas raízes. Um terapeuta vai te atender, do Instituto NeuroRap, especialista em síndrome do pânico, e vai descobrir qual é a sua raiz. Ah, Diogo, mas não sei, será que eu vou ter síndrome do pânico futuramente? Como é que eu vou ter certeza que não vai ter? Então, tem que descobrir suas raízes. Ah, Diogo, mas eu quero saber como é que trata essas raízes. Então, você vai ter o passo a passo do tratamento completo para a síndrome do pânico. Como é que você trata essas raízes, elimina essas raízes, como é que você para de sentir tudo isso? Então, você vai ter o passo a passo também nessa consulta. Você também vai ter 5 técnicas, você vai sair com 5 técnicas para controlar a ansiedade causada pela síndrome do pânico. 5 técnicas mentais para você fazer diariamente e você vai ter também, ganhar também nessa consulta, tá? E, claro, você também vai ter a opção de tratamento 100% completo, individual e personalizado com um dos terapeutas, se você desejar, se for o seu desejo. Então, você pode fazer uma consulta antipânico, fazer todo esse processo aqui, ter as 5 técnicas, ter orientação, ter identificação das raízes, mas se você quiser um acompanhamento individual, com um tratamento individual diretamente com um terapeuta especialista em síndrome do pânico, você também vai ter, tá? Se você quiser, se você desejar. Bom, então você vai ser uma consulta mais 5 técnicas. Se inscrevendo nessa quarta-feira, você ganhará um desconto Black de um dia, tá? De um dia por quê, gente? Esse desconto vai ser de um dia apenas na quarta-feira, com o preço normal. O preço normal, consulta antipânico mais 5 técnicas, é de R$400. Esse é o preço normal, tá? Mas nessa quarta-feira, das 9 até as 19, você vai ter um desconto especial que vamos passar o preço no grupo do aulão no WhatsApp. Então, quem é que está no grupo do aulão no WhatsApp? Está todo mundo no grupo do aulão do WhatsApp aí? Escreve eu aí que está no grupo do aulão do WhatsApp, que eu vou passar para vocês lá. Eu vou passar amanhã para você qual vai ser o desconto especial, né, o valor do desconto, para você já se preparar. E na quarta-feira, você vai ter as inscrições. Vamos liberar para você as inscrições lá para você fazer o pagamento da sua consulta, mais as 5 técnicas que você vai ganhar na consulta. Tá legal, gente? Então, isso vai ser somente nessa quarta-feira, esse desconto especial de Black, tá? Desconto de Black, ou seja, vai ser um desconto muito bom, muito alto. Então, presta atenção e fica de olho no grupo do WhatsApp, tá? Aqui, tem outros casos aqui, tá, gente? De outras pessoas que se libertaram. Vou mostrar aqui para vocês. Tem o caso da Claudinéia, que tinha aqui vários... Enfim, a Claudinéia tinha síndrome do pânico, ela passou por vários psicólogos, nada que ela fazia, ela conseguia melhorar. Ela fez a neuroreprogramação e conseguiu transformar a vida dela. Ela tinha síndrome do pânico, ela tinha toque, ela tinha ansiedade generalizada, depressão. Se você quiser ler depois esse depoimento, você pode tirar um print aí, tá? Um print. E ela colocou aqui uma coisa que é legal aqui no final, uma transformação que nenhum tratamento antes havia surtido tanto efeito. Tá? Então, dá um print aí se você quiser ler depois. Eu vou passar rápido aqui esses depoimentos, ok? Tem o caso da Mariana também, que tinha crise de pânico, muita ansiedade, mas após aplicar o método de neuroreprogramação, também agora vive normalmente, nunca mais teve crise, está liberta. Tem aqui também o caso da Mônica Moreto, que largou os remédios desde o primeiro dia do método, né, de neuroreprogramação. Tem aqui a Marilene, que também tinha síndrome do pânico, não conseguia sair na rua sozinha, não conseguia fazer as coisas dela do dia a dia, parou de ter crise também. Tira o print se você também quiser ver aqui direitinho, tira um printzinho para depois ler, tá? Vou passar rápido aqui, tá bom? Agora vamos para as perguntas e suas dúvidas. O que você quer saber? Diz aí o que você quer saber, deixe suas perguntas, suas dúvidas aqui, que eu vou responder mais ou menos aqui uns 20 minutinhos, tá?
Vamos ver aqui algumas perguntas de vocês. Gilvanice, Diogo, mas precisa mais de sessão para melhorar da crise ou só com essas 5 técnicas você passou? Ó, as 5 técnicas é para você controlar crises a partir de técnicas mentais, tá? Você vai ter uma rotina para você seguir. Agora, se você quiser um tratamento individual, especializado com uma pessoa que vai te acompanhar, que vai fazer todo o tratamento, aí você faz com essa pessoa. Vai ter também um desconto black para quem quiser continuar, tá? Ou seja, pô, eu não quero, eu quero 5 técnicas, mas eu quero mais. Eu quero as 5 técnicas, eu quero a consulta antipânico e eu também quero um tratamento individual, porque eu decidi, você que vai falar isso, eu decidi que em 2025 eu não vou ter mais síndrome do pânico. Então, se você quiser, aí você faz. Aí você vai lá, fala com a pessoa, combina e a gente vai estar disponibilizando também. A gente vai disponibilizar também um desconto especial para quem quiser fazer um tratamento individual e personalizado. Legal? Agora é isso, gente. Isso, primeiro, você precisa passar pela consulta, porque na consulta tem uma avaliação. E na avaliação vai ser identificado suas raízes, qual o problema que você tem, se você tem outros transtornos, como, por exemplo, como ansiedade generalizada TAG. E a gente não trata só a síndrome do pânico, a gente vai tratar você por completo, porque nós damos uma garantia para você. A nossa garantia é muito simples. Você vai fazer um tratamento com a gente que você não precise mais de medicação e nunca mais tenha recaídas. Tá? Então, esse é o nosso tratamento. Então, não vamos fazer um tratamento para você, para você sair do tratamento e depois ter que voltar porque você teve recaída. Você entendeu? Então, é isso que a gente faz. A gente faz uma avaliação completa e trata você por completo, se você quiser fazer o tratamento completo. Tá legal? Como entrar no grupo? Gente, o grupo é o grupo do aulão, tá? Quem não tiver no grupo do aulão, eu vou deixar um link para vocês aqui. Quem não tiver no grupo do aulão, eu vou passar o link para vocês aqui, para vocês entrarem no grupo, tá? Tem alguém aqui que não está no grupo do aulão? Escreve eu aí que não está. Só quem não está, eu passo agora para vocês aqui o link do aulão, vocês entram lá e aí vocês vão receber amanhã as informações e o link com a promoção da consulta antipânico para quarta-feira, tá bom? Diz aí para mim quem não está, que eu já passo agora para vocês aí. Muito bem. Ó, passei o link para vocês aí, vou deixar o link disponível aí para vocês. Fixe a mensagem, aparece uma mensagenzinha aí com a tarja branca. Você clica aí, você entra no grupo, se você não estiver no grupo do aulão. Tá legal? Vamos ver aqui. Na quinta-feira, eu comecei a me tremer, senti falta de ar, minha saliva secou. Isso é síndrome do pânico? Tem cura com tratamento? Ó, na quinta-feira passada, eu comecei a tremer, senti falta de ar, minha saliva secou. Isso é síndrome do pânico? Tem cura com tratamento? Primeira pergunta que eu tenho para você: você já sentiu isso antes? Escreve para mim aqui se já sentiu isso antes, e aí eu vou te responder, tá? Se já sentiu isso antes, você me fala, que aí eu respondo para você aqui. Isabela Bezerra, tive refluxo há 10 anos atrás e me curei. Agora voltou o remédio, e remédio nenhum faz melhorar, porque meu pensamento está nele. Tenho crises terríveis de pânico, pensando que nunca mais vou melhorar. Vou conseguir? Consegue sim. Lembra que eu falei para você? Você criou uma programação no seu cérebro com várias estruturas neurais, lembra? Essas estruturas neurais continuam aí. Lembra que eu falei da recaída? Sabe quando você tem a recaída? A recaída está acontecendo com você porque você ainda continua com essa estrutura neural. Essa estrutura tem que ser reprogramada. Isso é a neuroreprogramação. Se você não mudar essa estrutura, você pode ter crises daqui a 3 meses ou daqui a 3 dias. Você nunca vai saber, que você vai ficar à mercê dessa estrutura. Então, qualquer gatilho, qualquer coisa que mexa com essa estrutura pode causar uma crise em você, pode fazer você passar mal, pode fazer você sentir sintomas fortes e intensos. Você entendeu? Então, você precisa modificar essa estrutura, senão não tem jeito. Além disso, o treinamento mental faz com que você blinde a sua mente. O que é uma blindagem mental? A única forma de você blindar a sua mente é você aprender a controlar suas emoções. E como é que você faz isso?
treinamento. Você entende? Faz sentido para você? Elzi Leite. Elzi, nesse caso, Elzi, se você é terapeuta, se você é psicóloga, quiser trabalhar com as técnicas, você vai precisar esperar a nossa formação de terapeutas, que vai ser aberta uma turma agora, no mês de... Vai ter aberta a turma nesse mês de novembro, tá? Para quem quiser ser terapeuta e do Instituto, fazer a formação do Instituto, também vai ter vagas para essa novembro. A gente vai começar a falar sobre isso semana que vem. Se você estiver no Instagram, segue a gente no Instagram, que a gente vai passar bastante informação lá. Deixa eu ver aqui. Tive uma ansiedade generalizada e agora estou com pânico. Isso é muito comum? Bastante. Petrônio Paulo. Ó, a pergunta do Petrônio é maravilhosa, tá, gente? Gente, preste atenção nisso que eu vou explicar. Quando você já tem ansiedade generalizada, a probabilidade de você desenvolver síndrome do pânico é muito maior do que para quem nunca teve ansiedade generalizada. Então, a ansiedade generalizada, ela facilita que a pessoa ela tenha crise de pânico, ou seja, que ela passe mal por causa de uma situação difícil, porque uma pessoa com ansiedade generalizada não consegue lidar com as emoções, se estressa facilmente, vive o tempo todo preocupada, tensa, agitada. Então, ela é uma pessoa que está prestes a explodir. Então, por isso que quando a gente trata a síndrome do pânico, a gente também trata as pessoas que têm ansiedade generalizada, para que a pessoa não tenha, não volte a ter crise no futuro, por causa da ansiedade generalizada, entende? Então, isso é importante, tá, gente? Tem que tratar tudo, ok? Douglas, é uma sessão online, tá, Douglas? Sessão online e mais 5 técnicas que você vai ganhar. Pronto. É isso mesmo, ó. Família Santos estava perguntando aqui sobre a questão de ficar com a saliva. Pronto. Se você já foi no hospital, já fez exame, já está tudo certinho, isso sim, isso é crise de pânico, sim, tá? Crise de pânico. Horário para dormir e acordar ajuda? Se você só tiver ansiedade normal, sim. Se você estiver síndrome do pânico, não. Pergunta da Ana Cristina. Quando eu tenho crise de pânico, meu maior medo é de não passar. Isso pode acontecer? Não. Na verdade, assim, ó, a crise de pânico só acontece quando você está com medo. Enquanto você estiver com medo, você vai sentir as sensações da crise de pânico. Então, vamos lá. Crise de pânico é um medo intenso e avassalador que acontece repentinamente, de forma brutal. Bum! Ela acontece. Bum! Essa sensação que você sente de vez, você sente ela vindo, ela pum! Aí ela chega num pico. Esse pico pode demorar para chegar a 20 minutos, 30 minutos, ficar ali mais ou menos 10 minutos, depois ele baixa, e aí você pode ter outro pico depois, tá? Então, você pode ter várias crises de pânico dentro de um dia só, num dia. Agora, sim, é extremamente cansativo, né? Você tem uma crise de pânico, depois você fica exausta. Então, até para ter outra crise é mais complicado. Então, assim, não é todo mundo que consegue ter várias crises repentinamente. Mas você não consegue ficar o tempo inteiro na crise de pânico. Você vai ficar com picos de crise, e aí você pode ficar ansiosa durante um período ali, ó. Ansiosa, nervosa. Depois teve outro pico. Aí crise de pânico. E aí continua ansiosa, nervosa, depois outro pico. Entendeu? Normalmente é assim. É sim, Sinara. É um fundo virtual, Sinara. Fica tranquilo, tá? Gente, olha só. Vou finalizar a nossa aula de hoje, tá?
Vocês que estão aqui, que estiverem no grupo, fica de olho no grupo, que a gente vai passar informações para vocês amanhã já, tá? A partir de 9 horas da manhã, vocês já vão receber as informações lá no grupo. Tá legal? Então é isso. Um abraço para vocês, fiquem com Deus, durmam bem. Espero que tenham caído fichas para vocês aí e depois a gente se fala mais, tá certo? Até mais, gente. Um abraço para vocês. Durmam bem.